Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos ao vivo, direto do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Fernanda, estou aqui com o professor Mauro. Bom dia, professor Mauro, você está bem? Bom dia, professora Fernanda, estou ótimo. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio de mais uma aula da língua portuguesa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, é muito bom a participação. Então, e bom dia a você, queridos alunos do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui ao vivo na TV Educação, canal 2.3, também pelo YouTube, Facebook, Centro de Mídias no aplicativo. Vocês podem participar da nossa aula. Aqui embaixo deve estar tendo várias conversas, né? Ou abrirá no momento adequado, porque a nossa aula não é uma videoaula, é uma aula mediada por tecnologia, ou seja, você tem que estar participando a todo momento. E vamos ter muita participação de vocês hoje. Temos várias atividades e você será sujeito ativo hoje, participará ativamente de nossa aula. Não é, professora Fernanda? Sim, professora, eu vejo que eles já estão aqui animados, olha. Nossa, que legal. Muitos bom dia aqui, várias mensagens. Bom dia, sempre bom estar com vocês. E o que nós temos hoje? Qual é o assunto? O assunto de hoje. Hoje falaremos bastante, antes de mais nada, pegue seu caderno, o caderno do aluno, coloque a data, hoje é dia 29, estou certo? 29 de maio de 2020, e anote lá esse título da nossa aula. Olha só, tema da aula, uma questão de ponto de vista no seu argumento. Meu contra-argumento. Então, tá lá, repetindo para você, uma questão de ponto de vista no seu argumento, meu contra-argumento. Oitavo ano, a habilidade que vamos mobilizar hoje, né, do currículo paulista será identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos. Muito bom, hein, professor? Esse é um assunto bem bacana. Espinhoso. Antes de começar, quais são os objetivos da aula? Identificar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos argumentativos. Compreender que o texto argumentativo se sustenta em torno de uma tese ou um ponto de vista que o autor pretende defender. Identificar o assunto abordado em um artigo de opinião. Gente, é legal que a gente às vezes fala de alguns assuntos que estão, não sai da escola, nossa, quando é que eu vou usar isso na minha vida? Hoje é uma aula basicamente prática. Eu tenho certeza absoluta que este assunto você não vai usar apenas hoje, como vai usar na sua vida inteira. Aprender a defender um ponto de vista, aprender a defender uma tese. Professora, antes da aula começar, né, você estava conversando comigo, dando alguns exemplos bem legais, como o que, por exemplo? Que eles podem dizer, mas que tema é esse? Eu não conheço. E assim, eles vão se surpreender, professor, porque durante o dia a dia, eles usam muito, viu? Vocês vão perceber o quanto vocês já conhecem de argumento e contra-argumento. Mas é muita gente, nossa, na sala de aula, eu entro para dar aula para os alunos, professor, olha, não passa nada hoje não, vamos descansar. Aí chega lá, não, peraí, tem que estudar, né? Eu estou argumentando, a gente tem que estudar, mas por que a gente tem que estudar? Porque vocês precisam aprender. E aí começa aquele debate, né, professor e aluno, e aí, com certeza, o aprender é um argumento muito mais forte do que o descansar. Mas como é que eu faço valer esse argumento, né? Como é que eu faço valer esse argumento? Não. Como é que eu faço valer essa tese de que estudar é mais importante? Eu tenho que argumentar, eu tenho que sustentar a minha tese. Então, vamos começar a pensar sobre isso? Olha só, para que vocês comecem a participar conosco, respondam para nós no chat. 2 minutinhos para que vocês respondam as questões para nós. Vamos lá. Você já leu algum artigo de opinião? O que você achou desse gênero textual? Onde esse tipo de texto, né, o artigo de opinião, onde ele é publicado? Que assuntos podemos encontrar nesse texto? E qual é a sua função? Qual é a função de um artigo de opinião? Nós já respondemos aqui algumas coisas, né, no comecinho da aula, algumas respostas a essas perguntas, mas assim, participe conosco. Vocês estão atentos? Então, para vocês participarem conosco, 2 minutinhos. Então, 2 minutos, professor? 2 minutos? 2 minutos, está tranquilo. Ok, vamos lá. Muito bom.
Professora Fernanda, me responda, como é que foi a interação dos nossos alunos? Estão participando bastante? Estão inteirados do que é um artigo de opinião? Sim, professor, tem muita participação. Às vezes eu não consigo ler todos, passam vários comentários. Mas a maioria diz que sim, que já fez a leitura de um artigo de opinião. Que bacana. A Isabelle disse que não, mas a grande maioria respondeu sim. A Maria Eduarda, ela respondeu aqui que em jornal. Ela já fez a leitura em jornal, muito bom. Nossa, que bacana, jornal, que legal, viu? Sim, Parabéns. o Enzo está participando também, muito bom, João Paulo. E eles disseram que, sobre assunto interessante, né? O artigo geralmente tem um assunto interessante. Exatamente. Opinar, né? Convencer as pessoas, se posicionar no mundo, isto é muito importante. Então, para que a gente se aprofunde, se intere realmente sobre o que é um artigo de opinião, vamos ter mais uma interação, mas essa é bem rapidinha, uma interação de 1 minuto. Na tela, olha só. Os textos de artigo de opinião são frequentes em jornais, revistas e internet. Alguns, com temas polêmicos, possuem um ponto de vista que é defendido e posicionado pelo autor. Vocês estão vendo na tela, a tela vai aparecer em instantes. Podendo dividir opiniões, gerando discussão em seus argumentos e provocando um contra-argumento em muitos casos. Então, esta é a definição básica do que é um artigo de opinião. É um texto em que gera uma opinião, argumento, contra-argumento. Mas a pergunta aqui para vocês interagirem conosco em 1 minuto é: você sabe a diferença entre opinar, argumentar e contra-argumentar? Então, participe conosco, 1 minutinho. Então, qual é a diferença entre opinar, argumentar e contra-argumentar? Estamos esperando a sua participação. Professor, eu estou olhando aqui as respostas e alguns dizendo que não sabem o que é argumentar e contra-argumentar. Nossa. Mas eu tenho para te dizer que eles sabem, eles usam. Claro, Eles e bastante. usam, isso. E sabe onde é muito encontrado? Naquela conversa mãe e filho. Isso é um exemplo muito bom de argumentar e contra-argumentar. Como sabe? assim, professora? Você chega e fala assim: mãe, posso ir ao cinema com os meus amigos? E a mãe já te responde: não. E você tenta argumentar, né? Mãe, todo mundo vai, mas isso é um argumento fraco. Por quê? Porque quando você diz mãe, todo mundo vai, qual é a resposta clássica que a mãe tem? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Esse é o contra-argumento dela. Mas aí, se você trabalha um pouco melhor a questão do argumento, você pode dizer, por exemplo, mãe, todo mundo vai porque o filme é importante, é um assunto que faz parte do meu trabalho de história. Exatamente. Esse trabalho de argumentação e contra-argumentação é a base do artigo de opinião. É a base. Mas a mãe, ela sempre ganha, viu? Eu digo que ela ganha nessa história, porque quando você diz que, mãe, eu preciso ir, é importante, a mãe, geralmente, ela vai te dizer o quê? Você faz ideia, professor, do que a mãe pode contra-argumentar nessa situação? Todo mundo vai, não faço... Não me ocorre agora, professora. E aí a mãe diz o seguinte, né? Aí você argumenta melhor, dizendo, mãe, é importante, o assunto vai cair no trabalho, na prova de história. E aí a mãe contra-argumenta dizendo, é importante? Então vamos fazer o seguinte, convide seus amigos, vem assistir aqui em casa. Faz aqui em casa, eu faço um bolo. faço um bolo, faço um lanche, sempre refrigerante para todo mundo. Então, faz parte do cotidiano, eles usam muito sim, Exatamente, né? Convencer. Quanto melhor for o seu argumento, quanto mais repertório, quanto mais você souber debater, mais você convence as pessoas, né? Mas com a mãe não tem jeito, tá certo? Isso.
não Aí, adianta. ó, o Gustavo, ele até respondeu aqui, né? Opinar, você está dando a sua opinião. Isso mesmo, Gustavo. Simplesmente, o filme é legal. Então, você está dando a sua opinião, né? Você não está argumentando, né? Tem essa diferença, sim. E tem mais algum exemplo aí para passar para eles, Não, professor, sobre a eu acho, argumentação e eu acho contra-argumentação? que ficou bem claro, professor. Adorei o exemplo, viu? Gostei bastante. Vamos sistematizar? Olha só na tela. O que é opinião? Não sei opinar sobre isso. É uma opinião. Ou seja, não tenho nenhum pensamento ou julgamento sobre o assunto. A opinião é o seu ponto de vista, sua maneira de pensar, de ver e de julgar. Ou seja, a sua opinião é o seu ponto de vista. O que é um argumento? Tá, a tabelinha, né? A coluna do argumento. Foi corajoso no seu argumento contra o doutor, ou seja, apresentou os fatos, suas ideias e discutiu com clareza sobre eles. Então, colocou argumentos. Contra-argumento. O doutor tinha clareza da situação quando disse tudo aquilo. Usar um argumento contrário ao argumento inicial. Este é o contra-argumento. Então, é assim. O que é uma opinião? Opinião é uma tese, é uma ideia sobre o assunto, é você se posicionar. Por exemplo, acredito que tal filme seja muito bom e o outro filme seja ruim. Gosto da aula de português, não gosto da aula de matemática. Gosto da de matemática, não gosto da de português. Você pode ir fazer o trabalho na casa do seu amiguinho. Você não pode ir fazer o trabalho na casa do seu amiguinho. Tudo isso é opinião, é um posicionamento. Todas essas opiniões, elas são vazias se não tiverem apoiadas em argumentos. Olha, você não pode ir porque você não é todo mundo, é um argumento. Eu gosto mais de português porque eu gosto muito de ler. Gosto mais de matemática porque eu gosto mais de calcular, são argumentos. O que é o contra-argumento? É você rebater esta opinião. Olha, em matemática também tem leitura. Eu não sou todo mundo, mas todo mundo vai. É um argumento. E você vai debatendo e contra-argumentando. Argumentando, contra-argumentando. Argumentando e contra-argumentando. É isso, professora? É Algo a isso aí. acrescentar? É esse treino constante, né? Eu acho que é lembrar mesmo da conversa ali com. Para mim fica claro essa questão de mãe e filho. Eu acho que é forte Perfeito, ali a né? questão da argumentação e Todo mundo contra-argumentação. vai. Argumento. Você não é todo mundo. Contra-argumento. Adorei. Adorei. É muito. Vamos fazer o seguinte, vamos ler agora um artigo de opinião, vou tentar deixar ele na tela agora e vocês me acompanhem na leitura e aí a gente vai aprofundando a aula ao longo do tempo aqui. Vamos acompanhar a leitura. Vale tudo em nome da beleza? Será? Será? Vamos ver? É o Vamos artigo de lá. opinião. Um artigo de opinião. Aliás, antes da gente ler, pense bastante assim. Qual é o tema deste artigo de opinião? Quais são as opiniões desenvolvidas aqui? Procure encontrar os argumentos e os contra-argumentos neste texto. O que leremos agora, claro, um artigo de opinião. Então procure o tema, os argumentos, os contra-argumentos. Vamos lá? Empresas de cosméticos são acusadas de abusos e maus tratos em animais em nome do mercado da beleza. Não somente cães são sacrificados, há testes em ratos e coelhos também. No mundo em que a beleza exterior ganha espaço com padrões de beleza cada vez mais exigentes, algumas empresas de cosméticos abusam do bom senso e partem para o que consideram apropriado para ganharem mais espaço neste concorrido mercado. Alguns ativistas acusam o laboratório Beauty Cosméticos, na tela, de maus tratos em cães da raça Beagle, bem como o uso também de coelhos e ratos. Nesta acusação, alertam para o fato de uso de métodos cruéis, sendo que os corpos seriam incinerados logo após a barbárie, e exigem a retirada desses animais do local para que os testes sejam encerrados. O laboratório, por sua vez, afirmou que os testes realizados neste local atendem às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que a retirada desses animais acabaria por prejudicar todo o trabalho que já havia sido realizado. E ainda alerta que essa posição dos ativistas poderia causar uma falta de incentivo às pesquisas no país. E conclui: a prática de vivisecação, a dissecação de animais vivos para estudos, é autorizada por lei. Então, pelo fato de tal situação ser autorizada por lei, podemos considerar
isso como normal, tudo em nome de uma beleza superficial, assim como o ato de sacrifício de animais. O que mais podemos esperar? A falta de incentivo às pesquisas no país não pode ser alegada por meio de uma ação tão primária numa justificativa pobre de argumentos. O incentivo às pesquisas no país requer investimentos públicos para o bem da humanidade, a qual não pode considerar normal qualquer sacrifício deste. Na alternativa de mudança da lei, vale destacar que os animais são seres vivos que precisam de cuidados e atenção. Achar essa posição normal vai contra todas as regras de convívio nesta humanidade. Mesmo com todos os argumentos usados pelo laboratório, não é possível considerar tal prática comum. São valores que ultrapassam qualquer padrão de beleza e atingem o aspecto mais profundo do ser humano, a essência. Polêmico esse assunto, Polêmico. hein, professor? Professora, me diga, você concorda? Você acredita que é possível fazer... Você é a favor de fazer pesquisas em animais para fins cosméticos? Por exemplo, vou criar um novo creme para reduzir a acne, né, espinhas. Você acredita que vale a pena, para esse fim, fazer pesquisas em animais, em coelhos, ratos, cachorros? É polêmico. Já conversei com alguns alunos sobre este assunto. E assim, é aquela questão, nós somos apaixonados pelos animais, né? Coitados dos animais. E aí, por outro lado, muita gente disse, mas e a importância, né? E a beleza, como é que fica? Então, a gente tem que notar que a questão aí não é fazer pesquisas em animais para criar remédios, né? Medicina. Quando a gente fala de medicina, aí você pensa, né? A saúde de um familiar é uma coisa... Mas aí quando falamos questões cosméticas, imagina, você até sacrificar alguns animais, você usar químicas que podem causar tumores, câncer no bichinho, né? Para poder criar uma fórmula para atingir o cabelo, deixar o cabelo de uma forma ou de outra, alisar, né? Então, esta é a questão neste artigo de opinião. Eu acho que eu já respondi alguma coisa, mas eu vou passar para vocês um minutinho para responder as questões que estão na tela, que eu acho que fica mais sistematizado. Vamos ver o que é que eles estão pensando. Então, né, respondam, né? Qual é o título do texto? Qual é o tema abordado? Quais informações aparecem no texto? Quais são os argumentos do laboratório Beauty Cosmetics para a prática de maus-tratos em animais? E qual é o ponto de vista do autor? A pergunta 4 e a 5, acredito que sejam as mais importantes aí, né? Quais são os argumentos do laboratório e qual é o argumento do autor? Então, um minutinho para você, sistematize com a gente, responda no caderno, então, até daqui a pouquinho. Professora Fernanda, muita polêmica no chat? É muita polêmica, mas eu achei interessante aqui. O Leonardo, ele disse que vale tudo em nome da beleza. Polêmico ele, hein? Polêmico. Valeria um artigo de opinião com este tema dele. Vale desafio, tudo em nome da beleza? Né? Um desafio fazer isso vale aí. tudo em nome da beleza. E aí, é bem polêmico. Nossa, enquanto os alunos vão respondendo, né, um minutinho eu sei que é muito pouco, vamos contextualizar, né, organizar o nosso artigo de opinião. Se puder dividir na tela, olha só. O artigo de opinião é dividido em algumas partes. Eu não vou reler tudo, né, porque tomaria muito tempo da nossa aula, mas existe a parte da contextualização. Você consegue observar na tela, olha só, na tela do seu celular, da sua TV, contextualização do tema. Observe como acontece nos 2 primeiros parágrafos. O que é a contextualização?
A contextualização é o autor do artigo de opinião, né, o escritor, nos trazendo ao assunto, apresentando o assunto. Olha só, no mundo em que a beleza exterior ganha espaço, com padrões de beleza cada vez mais exigentes, algumas empresas de cosméticos abusam do bom senso. E ele continua no segundo parágrafo. Alguns ativistas acusam o laboratório Beauty Cosmetics de abuso e maus tratos em cães da raça Beagle. Ou seja, ele está apresentando o assunto do qual tratará. Isso é importante porque algumas pessoas, ao começar a ler o artigo de opinião, podem não saber do que se trata, né? E aí, neste caso, ele vai falar o quê? De mundo da beleza, de cosméticos e de qual a função dos animaizinhos nesse meio, ou seja, servirem como cobaias. É, professora? É isso, e a Júlia já questionou aqui, né? Ela falou, será que vale tudo pela beleza? Então, polêmico isso, né? Vale tudo pela beleza? Realmente gera polêmica, né? Então, depois da contextualização, que é apresentar o assunto no artigo de opinião, o que acontece? Na tela, vem a parte da argumentação. Então, diferentes tipos de argumentos são apresentados, né, para poder apresentar o ponto de vista do autor. Eu vou ler um pedacinho que está na tela, olha só. Sustentação do tema, que são os argumentos. Diferentes tipos de argumentos para sustentar, né, o posicionamento. Observe como são usados pelo laboratório e pelo autor. Então, temos dois tipos de argumentos. Temos os argumentos do laboratório e o contra-argumento do autor. O laboratório, por sua vez, afirmou que os testes realizados neste local atendem às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que a retirada desses animais acabaria por prejudicar todo o trabalho que já havia sido realizado. Notem bem, esse é o argumento do laboratório. E ele continua, né? Incentiva as pesquisas, a prática de vivissecação, a dissecação de animais, ali no finalzinho do primeiro parágrafo, né? Vivos para estudos, é autorizado por lei. Ou seja, o laboratório se sustenta em cima da legalidade. Olha, não estou descumprindo nenhuma lei. Esse é o argumento do laboratório. O autor do artigo de opinião, ele começa a contra-argumentar. Ele fala, então, pelo fato de tal situação ser autorizada por lei, podemos considerar isso como normal? Ou seja, ele argumenta que, olha, não é porque está na lei que é normal. Né? Tudo em nome de uma beleza superficial, assim como o ato de sacrifício de animais, esses são os contra-argumentos. Ele está falando, olha, a beleza é superficial, está na lei, mas não está certo. Né? Ou seja, ele está contra-argumentando em cima dos argumentos do laboratório. Ou seja, quem está certo? O laboratório ou o autor do artigo de opinião? Professora? Então, foi bem polêmico, professora. Enquanto você explicou, dei mais uma olhada aqui nas questões, e muita gente, a Júlia disse que é muita maldade, né? Disseram, beleza, não é tudo. Então, tiveram várias questões aí. Eu queria até agradecer a participação da professora Ana Carolina. Ela disse que a pergunta ficou mais tempo na tela do que o texto, então talvez teríamos mais participações ainda. Obrigada, professora. É sempre bacana, né? É interessante que a gente fica de modo dinâmico aqui, e é muito por a participação de vocês que a gente começa a ver com esse olhar, né, de quem está do outro lado e começa a melhorar aqui também, né? Deixar o texto mais tempo, né? A pergunta menos tempo. Ótimo, muito obrigado pela participação, professora. Então, olha só, o debate é esse. O laboratório fala que é normal porque está cumprindo as normas sanitárias, não está fazendo nada ilegal. O autor do artigo de opinião contra-argumenta dizendo, olha, é legal, está na lei, mas não é certo. Em nome da beleza, né? Então, acontece que quem vai estar certo ou errado depende da argumentação. Todo mundo, de maneira subjetiva, acredita que está com a razão, porque depende do nosso ponto de vista, né? Nós vemos o mundo de uma certa forma. O laboratório com os interesses dele e nós com o interesse dos animaizinhos, protegendo os animais, que não podem sofrer por conta dessa situação. Eu acho que até, professor, dá para a gente trazer para o momento atual uma questão assim que tem sido bem comentada. Durante a pandemia, todos em casa, e algumas pessoas questionam porque precisam sair para trabalhar, e aí os outros contra-argumentam, mas é o trabalho, é a vida, são questões diversas aí, né? Exatamente. É bem importante. A questão é essa, né? Pensar artigo de opinião é um exercício de empatia, é se colocar no lugar do outro e perceber que o outro tem os seus motivos, suas razões. Então, se nós temos certeza que estamos certos, não cabe a nós insultar, maltratar. Sim.
cabe a nós nos enriquecermos com um repertório de argumentos e convencer o outro de que, olha, o correto é seguir por este caminho e não pelo caminho que você está seguindo. Olha, fique em casa, porque esse argumento são mais válidos. Aí é claro que o outro apresentará para vocês contra-argumentos. Por isso que você tem que se valer de mais e mais argumentos, por isso é importante estudar. Bacana, né? E ouvir o contra-argumento, ele pode trazer, né? Pode enriquecer mesmo. Eu posso pensar, estou em casa porque eu posso, mas e o pai que precisa sair para trazer o sustento da família? Então, assim, é importante você contra-argumentar e enriquecendo aí cada vez mais, né, professor? Exato. Muito obrigado, professora. Nossa, enriquecendo aqui a aula. Muito bom. Gente, olha, vamos mais uma participação no chat? Voltando a falar da questão do laboratório Beauty Cosmetics e dos animaizinhos, né, que estão sendo maltratados por eles. Olha só, temos aqui 3 perguntas. Vamos dar um minutinho para vocês participarem conosco, né? A pergunta é: por que o laboratório usou de diferentes tipos de argumentos como argumento de causa e consequência, né? Ó, isto gera isto, né? Qual é a ideia de cada uma delas? No caso, as argumentações do laboratório. Por que o laboratório usa esses argumentos? E a sequência é: nos contra-argumentos do autor, podemos considerar como senso comum. Qual é a ideia generalizada defendida por ele? Ele tem uma ideia que ele defende ali. Então temos 3 perguntas que na realidade são 2. Qual é o ponto de vista do laboratório e qual é a ideia defendida pelo autor? Tá certo? Então, participe conosco um minutinho só, tá bom? Porque nós temos mais atividades para hoje. Professor, olha só, a Júlia, na questão 1, ela colocou defender as empresas. Sim, a Beauty Cosmetics busca isso mesmo. Perdão interromper, professor, mas é isso. Eles buscam defender as empresas. Perfeito, ela está certa. Júlia, parabéns. Obrigado. A Adriele disse que deixar as pessoas mais bonitas. No caso da Beauty Cosmetics, é isso, né? Na realidade, uma empresa ela visa gerar lucros, né? E oferecer um serviço para as pessoas. A empresa, ela, nesse caso do texto, está ignorando o bem-estar dos animais, né? Para defender o seu produto. Isso, até a Luana. A Luana disse o seguinte: porque para eles é correto, eles usam a lei. Exatamente. E o argumento do autor não pode simplesmente falar que é um absurdo, né? Ele tem que argumentar mais. Até que tá bem articulado esse argumento do autor, mas tem que argumentar muito mais para poder convencer uma empresa a parar de usar animais, né? Sim, o Alex já acha que é ganância, então. Ganância, perfeito. São várias opiniões. Exato. Aí. Conclusão, a parte da conclusão do texto, né, do artigo de opinião, na tela, apresentado por meio da retomada da abordagem inicial, explicitando um parecer definido. Ou seja, como é que termina um artigo de opinião? Começa lá com a opinião, posicionamento, tem os argumentos, os contra-argumentos e termina assim, no caso, né, um parecer definido. Mesmo com todos os argumentos usados pelo laboratório, não é possível considerar tal prática comum. São valores que ultrapassam qualquer padrão de beleza e atingem um aspecto mais profundo do ser humano, a essência. Eu estou aqui falando com vocês sobre artigo de opinião e eu estou me posicionando a favor do articulista, da pessoa que fez esse artigo de opinião. Porém, alguém que está assistindo essa aula, participando, interagindo, pode concordar com a Beauty Cosmetics. É justo, não tem nada errado nisso. Porém, o errado é argumentar ofendendo, partindo, saindo desse caminho.
Desde que você argumente com dados em cima da lei, igual o laboratório, né, argumenta em cima de fundamentações, né, mesmo que generalizadas como o articulista, você está no caminho do debate, é isto. O que não pode é sair desse respeito. E isto é um artigo de opinião, um texto respeitoso, tentando convencer as pessoas de que você está certo com argumentos. Isso mesmo, né, professor? E até quando o contra-argumento ele é bom, ele é forte, você poderia, de repente, até mudar de opinião, dependendo daquilo que é passado, né? Então, sempre é enriquecedor. Vamos fazer um exercício agora, professor? Um exercício bem legal? Olha só. Vamos lá. Para o argumento usado pelo Laboratório Biocosmético, escreva um contra-argumento. Então, assim, na tela tem um argumento, vou ler ele. Os testes realizados neste local atendem às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que a retirada desses animais acabaria por prejudicar todo o trabalho que já havia sido realizado. E ainda alerta que essa posição dos ativistas poderia causar uma falta de incentivo às pesquisas no país. E conclui, a prática de vivisecação, a dissecação de animais vivos para estudos, é autorizada por lei. Esse é o argumento do laboratório. Eu queria que você, no seu caderno e no chat, escrevesse um contra-argumento para esse argumento. Ou seja, eu queria que você se opusesse a esta ideia, colocasse uma ideia oposta a esta. Muito bom, professor. Então, 3 minutos? É verdade. A aula está acabando, tem pouquinho tempo, teve uns 7 minutinhos de aula ainda, mas assim, é necessário que a atividade é complexa, né? Isso. 3 minutinhos para vocês, mas dividam com a gente. Compartilhe com a gente no chat. Muito bom. Estamos muito ansiosos pela sua resposta. 3 minutinhos, então vamos lá? Na tela. Então, queridos alunos do 8º ano, é sempre muito bom. Eu dei uma curiada aqui no chat, vocês estão participando muito, né? Professora,
filtrou as respostas deles para passar alguma para nós? Muito bom, professor. Olha só, a Manoele, ela disse que o laboratório ele defende a ideia que é legal. Então, olha que bacana, ela soube respeitar aqui, é legal, que está na lei, mas não é normal. Então, ela Perfeito. respeita, mas ela não acha normal. Excelente contra-argumento. Não é normal você matar seres vivos para poder, né, cuidar de beleza, estética. Isso. Ótimo. Aí o Otávio já diz o seguinte, imagina se você fosse o animal. Muito bom. É verdade. Ele É meio senso comum. Colocou para Cuidado. você se colocar no lugar. Desculpa. Não, tudo bem, tá certo. Bom, num debate conversado, isso aí seria um ótimo argumento. Para escrever é preciso um pouquinho mais do que isso, mas está no caminho. Wesley, ele sugere fazer de novo sem o uso de animais. Ele sugere aí outros testes, né? Verdade. O Cauã, ele diz que não deve haver maus tratos com animais. É um argumento. Professora, todos acho que entenderam a ideia do que é um contra-argumento. Eu, por exemplo, olha só, eu olho aqui esse fundo, vou até me afastar um pouquinho aqui, olha só que legal. Esse fundo aqui, eu acho que eu poderia mudar a cor. Vai ser um fundo azul, um fundo todo preto, assim. E Nossa, aí, professor, concorda? Todo preto? Mas bacana? essa é a sua opinião. Por que preto? Você tem algum argumento? Essa é a sua opinião. Porque preto é bonito, eu gosto de preto. E aí? Esse É argumento... meu argumento. Não, tá fraco. Eu prefiro o azul porque me traz paz, me lembra céu, né? Então, o que você acha? Mas lembra o céu. Eu tenho medo de altura, professora. O verde. Que tal verde? tudo verde que lembra o Palmeiras, de repente? Que argumento ruim o meu, né? Medo de altura. Contra-argumento péssimo. Perdão por isso. Nossa, horroroso. Desculpa. Então, gente, olha só. Mas só um exemplo. É um exemplo. Eu adoro esse fundo. Eu gosto de azul, adoro azul. Azul vai ser legal, né? Gente, eu acho que esta foi a nossa aula de hoje. Estamos chegando ao final da nossa aula. Professora Fernanda, muito obrigado por ter participado conosco, né? Olha, acrescentou bastante. Algum exemplo, alguma opinião, algum argumento a acrescentar aqui à nossa aula? Só vou colocar aqui mais a opinião da Mônica. Olha que importante. Ela disse que pode trazer extinção dos animais. Muito bem, muito bom mesmo. A participação e os argumentos, né, professor? É verdade, né? Não, porque hoje, sei lá, você tem lá os animais, né, os coelhos, né, os cachorrinhos, né, que são abundantes, mas algumas raças podem sumir, né, e tratar hoje de maneira tão grosseira os bichinhos pode gerar algum problema mais para o futuro mesmo. Por exemplo, antigamente as pessoas caçavam pandas, caçavam koalas, né, colocavam empalhados, enfeitados nas salas. Hoje isso é algo considerado nada civilizado, né? Gente, antes de terminar a nossa aula, no aplicativo, para você que está assistindo pelo aplicativo, aparecerá um link de uma pesquisa. Então, não é obrigatória, ela é anônima. Você vai ser convidado a dar a sua opinião para esta aula. Então, eu nem tinha avisado a professora Fernanda, né? Sim. Você vai ser convidado a dar uma opinião para esta aula. Então, por favor, clica lá no link e responda a pesquisa e participe. É anônimo, tá certo? Você pode opinar e seja carinhoso conosco, por favor. Professora Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço, já deixo a minha opinião aqui. Foi muito bom, professor. Aprendi bastante, foi muito bom argumentar. Aprendi bastante. Nossa, debatemos aqui muito. Muito obrigado. Gente, obrigada. Bons tchau. estudos. Até mais. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.